Olá, gente. Nós vamos começar aqui a live, mas para a gente começar, eu vou chamar lá o Gabriel. Começar aqui, vamos ver se ele consegue ver. Ah, Aê, calma. Eita, nós. Olha que loucura. Não tem nem lugar pra botar, rapaz, esse negócio aqui de celular. Eu não faço essas coisas aqui, não. Aí, e já aí, tinha meu uma galera. amigo? Como é que você tá, cara? Caraca, que saudade de você, cara. Porra, nem fala, cara. A galera só. A gente se dispersa aí do mundo, né? É Pois natural. Esse é. dia eu fiz uma live com o Magno, cara. Quanto tempo Caramba, também. Mas é cara, a que vida, né, maneiro. cara? Não tem como, né? Uma hora a gente se dispersa. Pois é. E aí vamos fazendo outras coisas, né? E de repente, pô, meu amigo virou político. É, é. Pô, e quando eu abri, tinha até uma galera lá. Eu não sei se essa galera vai entrar. Eu vou até mandar mensagem lá pro povo, falar que eu fiz em outra janela. Pera aí, segura aí rapidinho. Tá, beleza. Gente, vocês que estão entrando agora, o Gabriel foi ali e já volta. Ele foi ali ver com a galera aí, que ele foi chamar a galera que estava vendo. É que deu alguns problemas técnicos aqui no Instagram, né? Pô, Deu alguns eu vou- problemas pô, técnicos no aí, Instagram, o Gabriel foi ali. pronto, tá me vendo aí? Tá normal? Tudo normal, tudo tranquilo. Então demorou, cara. Eita, nós. Ó, que loucura. Eu tava falando com a galera até no meu que eu tava já perdido, que eu tava fazendo minha filha dormir, né? Aí eu cheguei pra minha esposa e falei assim, ó, você me avisa aí se tiver chegando perto. Faltava 2 minutos pra começar, ela não tinha me chamado ainda. Mas ela dormiu. Sem problema, meu amigo. Tá show. Sem problema. A galera entrando aí, a galera voltou. Deixa eu botar esse jato aqui. Vai ficar melhor. E aí, Beleza. cara? Quanto tempo, né, meu irmão? Quanto tempo? Quanto tempo, Gabriel? Poxa, eu estava até lembrando hoje, cara, é, da nossa convivência da Comerge. E sabe uma coisa que eu lembrei? Ah, Cara, que a, a, o papel que você me presenteou do chapéu do Conde, cara. Cara, aquele cara, papel ali, pô, aquele eu ia papel ali eu até, guardo. eu ia até te perguntar hoje se você entrou pra política depois que você fez uma peça de teatro como o Conde. Cara, a- aquele papel ali eu guardo com o maior carinho, cara. Pô, você e a É. Cris foram excelentes. Então, gente, ó, para quem tá aí e não sabe, né? Eu e o Diogo, nós somos amigos de muito tempo, de longa data de movimento espírita, né? Da confraternização das mocidades espíritas, né? E aí, numa das últimas edições que eu consegui também, porque depois eu casei, tive filho, coisa e tal, a gente fez uma peça de teatro junto, que era o Chapéu do Conde. E o Diogo foi o Conde, né? Eu fui um velho lá e o Diogo foi o Conde. E foi muito maneiro, né? Foi muito maneiro, porque assim, e na história o Conde ele ia se superando, né, cara? Ele começava de um jeito bem egoísta ali, bem mesquinho, assim, vamos dizer, né? E ia evoluindo, ia percebendo as coisas erradas que ele fez, e no final ele já estava todo arrependido, pedindo perdão. Cara, aquilo ali foi muito emocionante, aquela peça, cara. Pô, foi maravilhoso. Ah, isso é muito bom. Boas memórias, cara. Boas memórias. Pois Cara, uma coisa que eu ia te perguntar, né? Que eu fiquei pensando assim, né, cara? Pô, eu quero muito conversar. Eu não só com você, eu queria conversar com outros amigos, mas assim, a gente não tem tempo, né? A gente, 10 mil coisas ao mesmo tempo, a gente fazendo, né? Mas assim, a primeira coisa que eu pensei assim, eu queria saber que você tem um histórico como educador. Antes de mesmo de ingressar na política, você tem um histórico como educador. E aí eu queria sim. saber de você primeiro assim, contextualiza a gente primeiro quem não sabe, eu sei, né? Mas assim,
esse seu histórico como educador, como que ele começa? Ele começa como um sonho? Você fez pedagogia? Como que você, em que caminhos você se embrenhou? Cara, e isso é uma história muito engraçada, Gabriel, que eu sempre conto essa história para os meus alunos. Na verdade, eu fui militar. Eu entrei para a Marinha, eu fiz escola de aprendiz, entrei para a Marinha, aí fui para o Espírito Santo, tal, fiquei na escola um ano, voltei, mas a Marinha não era o que eu queria, nunca foi o que eu queria. Eu entrei porque aqui em São Pedro, para o menino na década de 90, ou você vai para a Marinha ou você vai para o comércio, não tinha muita opção, né? Uhum. É. E aí, e aí eu falei, pô, beleza, vou entrar para a Marinha. E meu pai também militar, né? E ficava, vai para a Marinha e tal, aquela coisa do pai. Aí entrei. Só que quando eu entrei para a Marinha, eu já sabia que não era aquilo que eu queria para o resto da minha vida. Eu queria outra coisa. E eu queria muito psicologia, cara. É Eu queria mesmo? muito, eu queria muito psicologia, queria Quem está muito. fazendo psicologia agora, você vai lembrar dela, é nossa amiga Maiara, que também fez aquela peça com a gente. Maiara fez engenharia, que era uma coisa que até o pai dela queria, depois que ela terminou, ela entrou em psicologia. Tá fazendo agora, tá no meio de psicologia. Cara, que maneiro, que maneiro. É. E aí o que aconteceu? Eu fui procurar uma faculdade aqui perto, porque eu estava servindo aqui na base, né, de São Pedro, Uhum. e eu fui procurar uma faculdade aqui perto, porque eu não podia ir para o Rio estudar, porque eu estava trabalhando aqui. E aí fui procurar as faculdades, fui procurando, procurando, aí fui lá na Veiga de Almeida, não tinha psicologia, nenhuma faculdade aqui na época tinha psicologia. Aí eu falei, poxa, o que que você tem aí? E perguntei. É tipo, chega naquela galera assim, não, o que que você tem aí? Pô, É, tá, não, vou fazer qualquer coisa, o que que você tem? Me dá alguma parada boa aí. e ela foi falando, foi isso aí. Ela foi falando, aí falou, ó, tem pedagogia. Cara, eu juro, na minha cabeça estava assim, pedagogia. Olha, começa com P, termina com gia, de psicologia, né? Eu vou fazer isso aí. Ai, Eu nem caraca, sabia o que que sensacional. era. Eu nem sabia o que que era. E aí me Pode crer. inscrevi para o vestibular de pedagogia e fui fazendo. Cara, no meio do caminho, eu fui fazendo assim, caramba, nada é por acaso, né, meu amigo? A gente sabe, né? Nada por acaso. Nada é por acaso. Eu fui me encantando com aquilo, fui me encantando. Eu falei, cara, é isso que eu quero. É isso. Né? Eu tinha na turma várias senhoras que já eram professoras, né? Porque naquela época lá atrás tinha uma proposta de lei em que as professoras do curso normal, que fez o ensino médio de formação de professores, tinham que ter curso superior. Né? Aham, Mas isso aí acabou ao longo do tempo. Mas naquela aham. época teve esse projeto de lei, todo mundo começou a procurar faculdade de pedagogia. Então, na minha turma, a maioria era aquelas senhoras que já eram professoras, que já estavam Aham, trabalhando há anos, 10, 20 anos. aham. E aí elas começavam a falar um monte de coisa lá que eu não entendia nada. E o debate com o professor tete a tete, eu não entendia nada. Galera voando lá na frente. Voando, voando. E aquilo me serviu como um desafio, cara. Aí eu falei, não, não é possível, eu não vou ficar aqui boiando nessa aula, não. E aí comecei a estudar e eu falei, caramba, é isso que eu quero. E aí me formei em pedagogia, né? Mas continuei na Marinha, que eu queria me especializar. Fiz a minha primeira especialização, né? Continuei ali na Marinha ainda. Quando foi em 2009, que era o, o, a última etapa para eu ir a sargento, e se eu passasse dessa etapa, né, eu chegaria à estabilidade, eu falei, não, não vou a sargento, não. Eu vou sair agora. E saí. Ó a Cris aí, Ó, gente. a Cris Cris, aí. A Cris aí. Oi, Cris. beijo! Saudade de você. A gente tava falando de você ainda agora, falando da peça do Chapéu do Conde. É verdade. Olha o Renato aí. Renato, meu amigo, Fala. um abraço.
E aí, Gabriel, aí eu saí em 2009, comecei a trabalhar em escola particular, dando aula, né? Mas aí você dava De, aula de quê? no início eu dava aula de filosofia e sociologia para o ensino médio, Uhum. né? Depois, saudades, Cris, saudades. Depois, eu fui chamado para o concurso que eu fiz em 2007 para o Estado e comecei a trabalhar com o ensino médio da rede estadual no curso de formação de professores. É o que eu trabalho até hoje. No curso Então, de formação de professores. Aham, maneiro. isso é o famoso curso normal, né? E aí em Uhum. Araruama tem uma escola, Niterói também tem Iguaba e tem aqui em São Pedro, Cabo Frio. Aí eu estou dando aula para formação de professores em nível médio de várias disciplinas lá. E uma delas, inclusive, é a política educacional e organização do sistema de ensino, onde a gente fala muito sobre política educacional. Mas, Políticas públicas. Diogo, política tem a ver com educação? O que é isso, gente? Em algum momento da sua vida, você teve contato lá com pedagogia como é que é o livro do Paulo Freire, que é pedagogia, Do oprimido. é que ele fala que a educação é um ato político, a política é um ato educacional, né? Mas Isso. foi exatamente, aí é a minha dúvida, né? Foi na escola, foi na educação que bateu o comichão para a política, ou você já tinha isso desde muito novo, você tinha esse pensamento crítico de refletir o espaço em que você vive, isso já vinha em você ou isso brotou depois que você entrou para a educação? Cara, eu acredito que isso foi uma construção, né? Depois que eu entrei para a educação, não só depois que eu entrei, mas até mesmo no processo da faculdade, né? Uhum. Estudando na faculdade, lendo muito Paulo Freire, né? Lendo muito outros, outros autores. E aí, nesse processo da faculdade, eu já fui criando, né, esse pensamento crítico, reflexivo, que foi sendo essa construção. Mas eu nunca pensei em ser político, não, cara. Eu nunca Caraca, eu pensei. pergunto quando eu vi, cara, quando eu vi assim, que isso, cara? Diogo candidato a vice-prefeito, cara. O que arrumou nessa vez? Mas, rapaz, não, algum momento, ou alguém te abduziu, você pegou uma espaçonave aí, ficou uns 5 dias fora, botaram um chip em você, porque eu falei assim, cara, o que aconteceu? Não, fiquei feliz pra caramba, né? Porque eu tava vendo ali você exatamente vivenciando essas experiências na educação, coisa e tal. E, cara, eu gosto muito de conversar sobre isso. Eu tenho feito um trabalho no movimento espírita que é perguntar exatamente se o espírita pode falar sobre política, né? Saber que você veio aí desses berços onde a gente conversava, onde a gente refletia sobre isso. A Aline aí que fez. Não sei se a Aline chegou a fazer essa peça com a gente, mas ela é parceiraça de Comerge. Mas a questão que é o seguinte, assim, em que momento que falou assim, cara, vou. E por que você falou vou? Tá, vamos lá. Foi porque você achou que ia ganhar um cachê muito bom e o cachê de professor estava brabo? Foi porque você descobriu onde você ia poder passar a comer de graça? Conta pra gente que loucura bateu na sua mente, na sua vida aí. Cara, que loucura, né? Eu me pergunto essa loucura até hoje para minha psicóloga. Eu falo que loucura que eu fiz, né? Mas então, o que aconteceu? Em 2014, eu fiz o concurso para a prefeitura aqui de São Pedro, passei, né? E em 2015, ao entrar para a prefeitura, o professor Evaldo Bittencourt, espírita, nosso amigo, Uhum. ele era secretário de educação. Sim. Ele era secretário de educação aqui. E aí ele me convidou a assumir um cargo de diretoria lá. Eu fui diretor de educação inclusiva Poxa, e, que lindo. e orientação educacional. Então, em 2015, eu criei aqui em São Pedro a função do orientador educacional que não existia. Então, eu criei toda a diretriz desse profissional, né?
coloquei em documento e a gente começou a formar em 2015 o orientador educacional no município de São Pedro Aldeia. Então foi aí que eu comecei a ver como é que eram as questões públicas, porque até então eu não tinha nem noção, eu era apenas um funcionário. Né? E aí que eu fui começando a ver como é que a engrenagem ela funcionava. Né? E aí, meu amigo, eu fiquei nesse cargo 3 anos, de 2015 a 2018. E aí foi ali que veio essa coisa, sabe, de falar, caramba, eu preciso mudar isso. Precisa, porque muitas vezes a ferramenta estava na mão ali da pessoa e ela não fazia, por falta de vontade, sabe? Tinha tudo na mão. Gabriel, muitas vezes eu colocava o projeto pronto para as pessoas que gerenciavam, né? Ó, tá aqui, vamos trabalhar, por exemplo, a sala de recursos multifuncionais para as pessoas com deficiência. Vamos, enfim, criar uma nova sala de recursos numa outra escola. Então, às vezes, tinham vários projetos que eu dava pronto. E aí a resposta vinha assim, caramba, Diogo, esse projeto é muito bom, muito legal, vou ver. E o vou ver ficava. Meu amigo, eu dei tanto murro e ponta de faca nessa época que eu comecei como é que se fala? A ter vitiligo emocional, né? Porque eu vi as coisas acontecendo ali dentro, sabia que dava para fazer e faltava vontade política para isso. Faltava vontade, dá para fazer. Muitos projetos eu já entregava com a planilha de recursos assim já montada. Pronto, ó, você vai tirar o recurso. E que nem era a sua função, você já adiantava exatamente para poder falar assim, cara, tá pronto, você só caneta. Isso. E isso foi me causando tanta angústia, porque o papel que eu tinha ali passou de ser aquele que trabalhava pela educação inclusiva no município para ser aquele que ia responder ao Ministério Público quando algo tivesse errado. Entendi. Então, deu para entender? Entendi. Então, você ia apagar o incêndio em vez de colaborar para que o incêndio nunca acontecesse e que muitas outras coisas pudessem acontecer, né? É como se a gente estivesse dentro de um jardim e antes desse jardim pegar fogo, você queria plantar coisas novas e tal, coisa e tal, você estava ali para apagar os incêndios. Eu estava ali para apagar os incêndios. E isso me gerou muita angústia, isso me gerou muito desgaste emocional, né? Porque era uma dedicação muito grande ao trabalho. Cara, eu gosto muito de trabalhar com pessoas com deficiência. Eu aprendi Libras para poder conversar com surdos. Então, hoje eu dou aula de Libras, né? Lá no Feliciano Sodré, na escola que eu trabalho. Então, é uma paixão minha isso, que veio brotando em mim nessa construção minha, desse educador, né? E aí, é interessante como você está falando, né, Diogo, que assim, a gente percebe que a política ela vem como uma consequência de uma empatia, né? Nesse caso que você está falando aí, né? Eu acho que muitos dos que estão aqui são amigos sonhadores, e eu sou um sonhador, e esse sentimento de empatia a gente tem por tantas causas, né? Mas e aí, às vezes, parece que a gente se perde no mundo de 1000 coisas para fazer, né? Não 1000 coisas para fazer, assim, mil indignações, e a gente, às vezes, não consegue focar numa indignação que é o terreninho que a gente pode, né? É a nossa gleba, o pedaço de chão que a gente pode trabalhar. E você, sei lá, né? Você estava trabalhando com um pedaço de chão, e você viu as possibilidades que podiam acontecer nesse pedaço de chão, né? Mas foi em 2015 a 2018, né? Aí então, em 2015 a 2018, nesse processo aí, você já começou a buscar partidos, já começou a buscar pessoas de afinidade de ideias, ou isso veio só depois?
Não, isso veio só depois. Porque como eu disse, né, eu nunca pensei em ir para a política. Então isso não tinha nem cogitação de eu ir para a política. Eu Aí, ficava, dona Benizete falando aí, ó. Ela vai pra linha de frente também, dona Benizete. Vamos ver você na linha de frente aí, minha tia. Ela é professora da Veiga, inclusive. cara, que legal, cara, que legal. Então, mas como eu estava dizendo, eu não tinha nem pensado nisso. Eu queria mais eu já estava em análise, porque eu comecei a fazer faculdade de psicologia em 2014, né? E aí, na faculdade de psicologia, a gente precisa, para começar a atender os alunos, né? Como aluno, melhor dizendo, a gente precisa estar em terapia. Então, eu Uhum. comecei a fazer minha terapia, e aí nessa terapia eu comecei a tratar dessa angústia, né? Dessa coisa que surgiu, dessa vitiligo, dessas manchas brancas que surgiram de fundo emocional. Eu tô aqui com E, maquiagem na sobrancelha, só pra ficar tranquilo aqui, que é o meu emocional comeu essa aqui toda. Só aqui, pra, ó, só pra a gente ficar junto na parada aí. Já tem 2 anos que não cresce, eu tô tranquilo com ela. aqui tem uma manchinha Aham, branca. aham, Pois, né? E aí, quando chegou em 2019, no ano passado, eu tenho um sobrinho que ele é trans, aham. né? Ele é trans. E eu vi ele se filiando a um partido. Aí eu falei, caramba, cara, eu acho que é esse caminho aí. Cara, eu quero fazer isso aí. Ano passado. Igual que você chegou na prateleira da Veiga e falou assim: qual que é a parada que você tem aí? Aí o outro entrou na loja e você já falou: pô, maneiro, cara. É, foi mais ou menos isso. Aí eu vi no Instagram dele assim, olhei, caramba, tu tá se filiando ao partido? Cara, eu acho que esse caminho, vamos lá, me dá o contato do responsável aí que eu quero entrar em contato com ele. E aí, ele me deu o contato do Renato, né, que é o que está vindo comigo agora como prefeito. E aí Uhum. eu comecei a conversar com o Renato e eu vi o quanto de afinidades, né, de ideias a gente tinha. Eu falei, cara, é isso, né? E aí foi quando esse ano, né, o grupo decidiu que era para a gente vir formando uma chapa de professores. Então foi muito assim. Não Cara, e foi é muito legal isso, né, Diogo? Assim, porque eu não sei da galera que tá aqui nos acompanhando e que vai assistir esse vídeo depois, quem vive em cidade interior, né? Onde eles estão candidatos pelo pessoal, pelo isso. pessoal. E aí, o interessante é o seguinte: nas cidades de interior, Cabo Frio, São Pedro, Iguaba, Araruama, existe são sempre as mesmas pessoas trocando de roupa, né? Você está sendo. É a mesma pessoa, ou é o mesmo. É o marido da. É a esposa do que passou e é dono de mercado, aí muda para o outro dono de mercado. Lá em Ararama é assim: muda de dono de mercado, aí passa a ser a esposa do outro. E aí parece que é uma tradição que na história a gente chama de coronelismo, né? São os coronéis. Que a gente pode falar, porque assim, não existe, pelo menos assim, a meu ver, né, uma possibilidade para a gente do povo é, participar com essas ideias de construção. Ou você está mais ou menos envolvido num métier que você tem alguém que um parente que era político, ou você era amigo de alguém que era político e você acabou indo e parece assim, pelo menos é uma leitura que eu faço, é difícil você ver pessoas com sonhos de construção se predispondo e por esse sonho entrando, né? É muito mais uma conveniência, é muito mais eu acho que a palavra é essa, é muito mais uma conveniência, uma oportunidade, né? Uma oportunidade do que uma predisposição por essa empatia, por esse sentimento, por esse amor, né? De querer fazer uma coisa por toda a sociedade, né? Mas eu queria saber de você um outro. Quer falar alguma parada?
Não, pode ir. Eu queria saber de você uma outra pergunta, né? Como isso se confunde ou se mescla hoje, né, com a sua realidade de trabalhar na educação, né? Você teve lá, a educação te moveu para a política, hoje você está na política e está na educação, né? Como que essas coisas se conversam hoje? Como é que esses sonhos se alimentam? Porque é o seguinte, né? Eu estou perguntando isso porque, assim, tem outras pessoas que estão assistindo aqui. Essa daqui não é uma live com um teor de uma política que vai sair por aí fazendo propaganda, mas a gente quer entrar dentro do seu âmago para saber o que te moveu nisso, porque muitos de nós têm esse sonho de participar das transformações, né? E a gente sempre pergunta assim, como é que eu vou lidar com a minha vida profissional, com minha vida de trabalho, meu dia a dia e me tornar político? Como é que se conversam hoje essas suas vidas, né? O Diogo de casa, os seus relacionamentos familiares, como é que tudo isso aconteceu? Primeiro na questão da educação, mas depois como foi a reação da sua família e como hoje você consegue dar conta de cada uma dessas coisas. Você teve que deixar, eu fico imaginando às vezes que a gente está fazendo malabares com vários pratos, né? Alguns pratos caíram no chão porque você acabou pegando outro, ou assim, essas consequências que a gente lida na terapia faz com que a gente perca um pelo aqui, mas a gente consegue lidar com todos os pratos. Caramba, meu amigo, ó, tu tocou num ponto que eu tenho falado disso toda semana com a minha analista. Eu também faço análise até hoje, e é nessa vibe. Pois é, cara, porque assim, é, eu fiz questão de que meu nome na urna e meu nome como candidato político tivesse professor. Eu fiz questão disso, né? Porque é o que eu sou, né? E eu quero manter isso. Eu sou professor, né? É, é, a minha paixão de vida é ser professor, né? E eu estou me formando em psicologia agora e eu estou abrindo um novo caminho de ação, que é ser psicólogo, né? Que é um outro caminho de ação que também me chama muito ao coração, me chama muito a minha emoção, né? É, eu acho que a política ela vem complementando essa proposta de transformação de sociedade. Porque quando você é professor, Gabriel, você olha para aqueles adolescentes que trabalham comigo, eu fico pensando assim: caramba, aqui nessa turma tem 30 adolescentes que vão se formar como professores e vão ter, cada um desses 30, vão ter mais 30 alunos para alfabetizar, para ensinar a ler, escrever, contar. Ou seja, na minha mão como professor, eu tenho o futuro de uma sociedade, sabe? A formação de uma sociedade, isso é uma responsabilidade muito grande, mas é uma responsabilidade muito bonita e muito gostosa, para mim, pelo menos. Sim. Então, assim, toda vez que eu entro na sala de aula do Feliciano Sodré, pô, tu vai me fazer chorar. Essa é a minha alegria, cara. Eu queria entrar nesse ponto, cara. É na alma que a gente está entrando, meu irmão. Por isso que eu precisava conversar com você sobre isso, porque eu vejo você. Esse, galera, esse é meu amigo, o Diogo, um sonhador, com muitos de nós que estamos aqui dividindo esse momento aqui agora, que sonham com um mundo melhor e que quando abrem seu coração assim para numa conversa entre amizade é natural. A minha lágrima é daquela que está com um riso frouxo aqui na cara aqui agora. Cara, toda vez que eu entro na sala de aula, lá do Feliciano Sodré, eu olho para aqueles alunos lá e fico imaginando assim, caramba, se eu conseguir fazer desse aluno aqui, dessa aluna, uma grande professora,
ela vai conseguir lá na frente gerar vários alunos que vão ser molas mestras para essa sociedade, sabe? Pessoas que vão trabalhar pela sociedade, para a sociedade melhorar, que é o que a gente quer, o progresso, a evolução, sabe? São seres humanos melhores. E por isso que eu amo ser professor, é por isso que eu amo estar ali, porque naquele trabalho que eu faço ali de formiguinha com cada aluno ali, eu sei que lá na frente vai render muitos frutos, que eles vão gerar frutos, e esses frutos vão gerando, 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 e assim a gente constrói uma sociedade bacana, sabe? Constrói uma sociedade legal. Então, é por isso que eu não quis tirar essa ideia de professor, porque é o que eu sou. E é o que eu vou ser, sempre. Eu quero desencarnar sendo professor, né? Então, quando vem essa ideia política, da política, ela vem com essa ideia assim de falar, gente, será que eu também posso fazer algo diretamente? Né? Porque o meu trabalho como professor é um trabalho indireto e que é um trabalho a longo prazo, né? Uhum. Na política seria um trabalho mais direto, mais a curto prazo, mas que não deixaria de ser algo que busque melhorar a nossa sociedade, a nossa cidade, pelo menos. Então, foi nessa motivação da indignação, somado à proposta de tentar fazer algo mais imediato, que me fez equilibrar todos esses pratos ao mesmo tempo. E eu estou equilibrando aí, né, E em a família. casa? Em casa, como é que fica em casa? Como é que ficou família, amigos, quando fala assim, vou? Cara, alguns amigos meus me deram muito apoio. Meus amigos me deram muito apoio, sim. Né? A minha família já foi mais reluzente, mas assim, mas opa, o que está acontecendo? Porque na minha família tem um histórico de políticos na minha família, Uhum. né? Meu pai é envolvido com política, meu irmão é envolvido com política, minha irmã foi envolvida com política, minha irmã mais velha, que já desencarnou. E eu acompanhei todas essas questões dentro da família e sempre falei, cara, isso não é para mim não, não dá, não quero. E eu sempre tive esse discurso dentro de casa, que eu não ia ser Uhum. político, ou pelo menos aquela política que eu via acontecendo ali, Uhum. né? Então a minha família foi bem. Eu até deixei para avisá-los a todos de última hora. Avisei todo mundo em última hora. Pra Ó, não ter você, volta. para não ter volta. Na última hora eu falei, ó, tô vindo. Aí eles vieram assim, ficaram assustados. Minha mãe, que isso? Você nunca falou disso, você nunca pensou disso. Falei, não, mas agora eu tô aí, né? E vamos embora. Mas depois eles foram assimilando aí, né? E foram aceitando. Aceitar para mim já tá bom. Pode crer, pode crer. Não, isso é muito interessante. Eu fiquei pensando aqui na hora que você estava falando das sementes, né? Tem um ditado que fala que você pode contar até quantas sementes tem dentro de um maracujá, mas você nunca vai saber quantos maracujás uma única semente vai dar, né? Tem gente que conta Verdade. isso para melancia, para laranja, não tem problema, mas a ideia é mesmo. Olha Leandro aí com Cris, ó, um abraço para Leandro. Neto passou por aí deixando um abraço. Uma galera Pois é. passando aí boa. Muito legal, cara. Muito legal Nem mesmo. saudade de você. Cara, deixa essa pandemia passar um bocado aí, né? Que Sim. a gente vai se movimentar nisso, né? Isso é muito legal, Diogo, porque assim, esse sonho seu, né? Que ele vai sendo vivo através disso, né? A gente que gostaria de estar no seu lugar, pelo menos eu, né, como amigo, né, outros falaram assim, Diogo, pena que eu não sou de São Pedro para não estar aí para votar em você, eu pena digo eu também, mas assim, de certa forma, esse sonho de ver a nossa geração com essa energia, com esse alimento da empatia, ocupando esses espaços, é muito bom, né, Diogo? E que isso aconteça mais, né?
Que isso aconteça mais, porque que a gente precisa viver um momento de encontrar pessoas que, como você vem aqui, ou como outros colegas, que ajudam a gente a ressignificar a política. Como esse espaço, né, de diálogo, como esse espaço de relacionamento, onde a gente não vai construir de imediato a sociedade perfeita, mas que a gente precisa conversar para saber como que a gente vai andar como coletivo, né, como conjunto, né? Nesses estudos que eu tenho feito por aí, que o pessoal, eu falo muito sobre o início da política, né? Aquela ideia que vem lá de Aristóteles, né? Naquela base das primeiras cidades, né? De serem as cidades a polis, né? E se as cidades eram chamadas de polis, os cidadãos eram chamados de políticos. Então todos os cidadãos eram convidados a vivenciar a sua cidadania através desse exercício político. E o exercício político não é um contrato, não é uma profissão. Tá, a gente está vendo um cara aqui que foi sargento, quase sargento, como é que nem sei, gente, olha tanta coisa que esse homem falou que faz ao mesmo tempo. Está virando psicólogo, fez pedagogia, dá aula e está virando político. E aí, sempre quando eu vejo assim, a gente falando sobre como são as políticas de outros países, né? A gente vê países como a Suécia lá, por exemplo, acho que é a Suécia que a galera fala lá que em países como a Suécia, você tem a sua profissão e você exerce outras funções, como vereador, etc e tal, né? Não é um projeto de vida, e a gente está vendo aí você falando, não é um projeto de vida e de profissão que você escolheu, é uma consequência de participar dessa roda, né, dessa transformação, né? Cara, porque é muito engraçado isso, cara, porque até alguns anos atrás eu tinha uma ideia que é muito comum, né, de falar assim, política não dá certo não, são todos corruptos mesmo, sabe, aquela ideia do senso comum de que a política no Brasil é algo que a gente não deve acreditar mais por tantos escândalos de corrupções aí, tantas coisas acontecendo ruim, né, no âmbito político, que a gente passa a desacreditar mesmo, né, das ações políticas. Então, até alguns anos atrás, eu estava com esse pensamento ainda, né? E aí, conforme a gente vai mostrando, estudando, mostrando para nós mesmos, primeiramente, que a gente precisa entender melhor das questões, estudar mais, se inteirar mais das coisas e saber que existe um outro caminho que não esse, né, que foi mostrado, que está sendo escancarado aí, que existe uma outra forma, que existe a possibilidade de voltar ao início da política lá, como você falou, da política ateniense, de todos conversarem, de todos participarem, né, da democracia real, da praça pública, de falar, galera, vem, olha só, o que a gente precisa aqui, o que a gente pode fazer nesse lugar, o que está precisando, sabe, de voltar ao início, né? Há essa possibilidade, a gente consegue fazer, consegue. Não precisa manter o que está aí, a gente pode mudar mesmo, sabe? E isso é uma coisa que, para mim, hoje, é o que me movimenta nesse caminhar político. É essa possibilidade. Eu escutei uma frase essa semana, você falou das praças, né, dos diálogos, dessa tradição de conversar para construir. Eu escutei essa semana numa entrevista que o Silvio de Almeida, o professor Silvio de Almeida fez com o Simas, um historiador. Eu tive aula com ele no PH. O professor Simas, eu só sei chamar ele de professor Simas, mas ele é um estudioso da história brasileira, né? E aí ele falou que um amigo dele falou para ele que a maior revolução é a negociação. A maior revolução não é o apagar a luz, é a capacidade de negociar e dialogar e de criar esses mecanismos que conseguem fazer a gente andar junto, né? A gente fazer andar junto. E eu fico pensando muito nisso, né?
É porque a gente sonha muito, né, Diogo? A gente vai para dentro de um campo e fala assim, cara, eu vou entrar, eu vou chegar aqui e o meu projeto é esse, eu vou fazer isso assim. E aí, foi até o próprio movimento espírita que me ensinou muito, né? A participar de atividades em em conselhos espíritas de unificação, que eu chegava lá com os projetos e eu meu projeto todo lindo, bem desenhado, e eu tinha aquela redução da expectativa, né? E aí eu tinha que negociar, né? Espaços de reunião também, que a gente participa, e você vai tendo que fazer uma adequação das expectativas. Você está pronto para se conseguir adequar suas expectativas para negociar com quem você discorda profundamente? Caramba, meu amigo, que pergunta, cara. Olha, eu venho me trabalhando muito em análise, né? Eu venho me trabalhando muito em análise, né? Eu acredito que tem algumas questões, por exemplo, né? Eu penso muito em valorização do profissional. Eu penso muito nisso, na valorização do profissional. Então, só pegando uma ideia, né, para dar o exemplo. Sim. Cara, então seria valorizar o profissional, seria algo que seria, para mim, importantíssimo. Importantíssimo. Talvez a negociação nesse caminho seria um pouco mais trabalhosa, né? Mas eu gosto muito de ouvir o outro, assim como eu gosto de colocar minhas posições e a gente tentar achar o melhor caminho para todos, né? Uhum. Mas principalmente para aqueles que precisam. Então, assim, outra questão que talvez seja muito difícil de abrir mão, vamos dizer assim, do trabalho das pessoas com as pessoas com deficiência, né? Do investimento com as pessoas com deficiência, porque eu não acho gasto, eu acho investimento. Sim. Né? Então, se a pessoa pensa muito diferente de mim nesse sentido, isso ia ficar muito difícil ainda para mim. Eu estou sendo muito sincero com você. Sim, sim, isso é perfeito, isso é perfeito. É, Porque se você fosse a tradição do político demagogo, você fala, não, eu prometo que eu vou dialogar e que não sei o que e tal. Você não, tá falando, vai ser difícil pra caramba, é algo que pra mim é precioso. Se alguém quiser falar assim, não posso investir na capacitação de profissionais que vão lidar com deficientes físicos, por exemplo, deficientes visuais e tal, é claro que é difícil, né? É algo muito é, difícil. Mas vai ser exatamente. A política ela pede exatamente esse desafio, né? A ideia de pensar assim, como está pronto para esse desafio, né? sim, sim. E a gente sabe que a gente tem tanto o executivo quanto o legislativo. Né? Um projeto de lei não passa sem um com o outro. Né? Uhum, E isso é muito complicado nesse sentido de como conversar com isso e como convencer o outro que aquilo é bom. Né? Hoje, o que eu consegui perceber naqueles 3 anos que eu trabalhei ali como diretor é que as pessoas, não vou generalizar também, né? Porque eu acho que uhum, generalizar também não é legal, mas que algumas pessoas que estão com o poder público, né? Com a capacidade de decidir, melhor dizendo, muitas vezes elas esperam alguns benefícios de uma decisão que é dela, é natural dela, sabe? É para o povo. Ela não tem que se beneficiar de uma decisão que tinha que ser natural, que tinha que ser, caramba, é para o povo, beleza, toma, vai. Caraca, não, caraca, é exatamente para isso que eu tô aqui, né? É exatamente para. Eu tô aqui para isso, então, sabe, vai, Uhum, sabe? Então as pessoas, muitas vezes, elas querem um benefício para poder fazer a coisa. uhum, E isso, Gabriel, meu amigo, eu não faria de jeito nenhum, uhum. sabe? Eu, Com toda eu certeza. tentaria com argumentos convencer a pessoa. Eu Uhum, tentaria com argumentos, uhum. mas ceder a benefícios, aí E não. hoje,
deixa eu te fazer uma pergunta, a gente já está chegando no final. Eu quero só te lembrar que você que fez a chamada, então, assim, garanta que você salve isso. E tem a Vou opção de salvar. fazer o download, porque aí, o que eu quero fazer? Eu quero tentar postar no meu Facebook também. Porque não está indo automático lá para o Facebook. Eu não entendo muito dessas artes não, mas eu sei que salva esse negócio. Uma pergunta que eu queria te fazer. Na verdade, são duas perguntas. Qual a razão que você acha que a nossa geração, você acha primeiro que a nossa geração ela ainda está apática, né, do que ela poderia? E você, se sim, você acredita que isso tem uma relação com a nossa falta de conhecimento e entender qual é o alcance da política, né? O que significa na realidade a política? Meu amigo, E como ela impacta, desculpa, e como ela impacta diretamente na nossa vida dos nossos e do mundo que a gente sonha, né? eu acho que sim, cara. Eu acho que a gente pegou. Eu acho que isso tudo tem a ver com a educação. Mas voltando à educação, né? Porque eu acho que a gente pegou um momento nas escolas em que a gente era trabalhado a memorizar as coisas e talvez não a pensar de forma crítica, né? A analisar o nosso contexto social, né? Eu lembro muito disso porque eu não tive aula de filosofia e sociologia no meu ensino médio, por exemplo, né? Que são matérias que ajudam muito a pensar. Eu tive Sim. professores excelentes que me ajudavam a pensar, mas eles tinham que cumprir currículos, tinham que cumprir, enfim, todas as demandas de uma escola burocrática, né? Então acho que a nossa geração, ela, 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 sim, ela ainda não conseguiu compreender de fato como um simples decreto presidencial afeta diretamente a nossa vida. Um simples não, né? Porque nenhum decreto presidencial é simples, né? Mas como um decreto presidencial afeta diretamente a nossa vida. Como, por exemplo, uma votação no Congresso Nacional afeta diretamente a nossa vida. Como aquela ação daquele vereador que a gente nem acompanha afeta diretamente a nossa vida. E como as nossas ações em relação ao outro, em relação a nós mesmos, afeta o coletivo, né? Eu acho que isso tem muito a ver ainda com a nossa questão, como é que eu posso dizer isso? O nosso processo evolutivo também, meu amigo. Eu acho que tem muito a ver ainda com essa questão, né? Mas eu acho que, apesar disso, a gente está vindo com uma juventude aí que está fazendo a gente despertar, né? Eu já estou aí na casa dos 30, indo para os 40. Mas a juventude aí de 20, 25 anos, 22, essa galera tá vindo aí forte, tá vindo aí querendo modificar, tá vindo aí se posicionando, tá vindo aí se colocando, né? E isso está fazendo a gente pensar assim, opa, o que essa juventude aí está fazendo? O que Se eu essa não galera tá correr, fazendo? se eu não correr junto, eu vou ficar para trás. Isso. Então, ó, eu vejo isso muito nos jovens, despertando a gente pro real ali, pro necessário, né? Que a gente precisa despertar, né? Dentro da nossa geração. A nossa geração, eu posso dizer assim, por mim, que a gente viveu muito tempo alienado, né? Ah, deixa para lá, né? Sim. Vou ter meu trabalho, vou ter minha vida, vou ter minha, né? O meu cantinho, meu lugarzinho e o que estiver acontecendo aí vai. É o que o Darcy falava, né, o Diogo? É um projeto, é um projeto. Em momento nenhum, pelo menos assim eu percebo, que durante a minha educação, e olha que eu estudei em escola particular, eu tive, assim, bases para me teorizar quanto ao espaço que eu estava inserido. Tipo assim, pô, básico, Constituição, né? Pelo menos os artigos fundamentais da Constituição. Nem chegou, nem tinha nenhum cheiro, eu só sei que existia uma Constituição em 88. Né? Pensar, por exemplo, sobre. Cara,
como as escolas, como a nossa vida é organizada, né? Como é que o fato de um ônibus passar pela porta da minha casa tem influência. E aí eu lembro, né, agora eu vou abrir para você falando de sonho, né? Eu sou geólogo, trabalho na Petrobras e durante várias vezes a minha colega de sala ela teve que falar assim: senta e relaxa, calma que tu tem seu tempo, porque eu queria chutar tudo pro alto para fazer pedagogia. E fiz CEDERJ durante 2 vezes, inclusive, ainda bem que eu não passei. Eu não estudava e tentava fazer só para ver se ia, porque tinha um CEDERJ lá perto de casa. Porque a educação ela é uma paixão. E uma das pessoas que despertou essa paixão em mim era ver as palestras do José Pacheco. Né? E ver o que ele fazia. O meu amigo da Petrobras aí rindo ali. Isso aí eu quero fugir. Se der mole para ele, foge. E aí, essas palestras do José Pacheco, né, tem uma que ele faz no Projeto Âncora, né? E assim, o Projeto Âncora, eu vi uma criança de 10 anos participando da construção de um projeto que ia fazer um ônibus passar ali, porque ela achava que uma linha só é muito pouco. Eu falei, que ia? Na escola, um moleque que estava brincando, ele estava, na hora que o pessoal do Projeto Âncora está entrevistando ele está em cima de um parquinho. O garoto está brincando em cima do parquinho, falando que ele está trabalhando num projeto que vai fazer um ônibus passar ali, né? Aí você imagina um projeto de saneamento, né? Um projeto de alguma coisa assim. Essas realidades ficam muito distantes da gente. Parece que realmente é um projeto. E quando a gente desperta, aí eu entendo o nosso sentimento, às vezes, que vem aquele alvoroço interno, parece que é um sentimento de uma saudade do que eu não tive. Tipo assim, cara, se eu não tive tudo isso daqui, eu podia estar correndo atrás disso lá atrás, mas não, agora é urgente. Então, peraí, vamos fazer tudo ao mesmo tempo e a gente quer, né? A gente quer gritar, me cola esse adesivo aqui, para onde que a gente vai? Manifestação aqui, alguma coisa assim, porque a gente percebe que essa construção, ela tá atrasada, né? Ela está atrasada. Eu acho que tem muito a ver com o que você falou, assim, de ser uma questão do ponto de vista evolutiva, e eu acho que eu escutei ontem uma frase da Djamila Ribeiro, escutando o Roda Viva com ela, que ela falou assim: a empatia ela é uma construção intelectual. E isso me marcou de um jeito, cara, porque eu já vi essa frase outras vezes, mas assim, o contexto que foi falado é o seguinte: eu preciso saber o que é Constituição para eu sentir empatia com aquelas pessoas que estão sendo protegidas ali dentro. Eu preciso saber o que é, por exemplo, o racismo, para que essa minha empatia aumente, porque eu acho que eu estou vivendo uma vida que eu não sou racista, mas eu sou racista, eu sou homofóbico. Existem construções dentro da gente que estão montadas e a gente não sabe. E é bonito você falar sobre esse... que foi o estudo que te fez abrir essa mente para você poder ingressar, né? Porque a gente vê exatamente aí onde a gente tem que também, talvez, apoiar aí os nossos dias, o nosso tempo um pouquinho para sair dessa estagnação, né? Do sonho utópico do muito, né? Onde eu idealizo um mundo que eu não tenho, e por conta disso que eu fico sonhando de uma cadeira, né? E aí mostrando que eu preciso estar na construção do próximo passo. E esse próximo passo, ele é muito menor do que um sonho final, né? Ele é muito menor, mas ele é fundamental para o sonho final. Ele é fundamental. Meu irmão, assim, eu não sei quanto tempo que o Instagram vai deixar aqui, eu quero deixar aqui o meu boa sorte, as minhas melhores vibrações para você, que você se sinta realmente abraçado no seu sonho, que você entenda que existem outros sonhadores compartilhando desse seu movimento, que você está inspirando outros sonhadores, sabe? E que você seja muito abençoado na sua escolha aí, você e seu companheiro aí de caminhada, né? E os demais que estão aí envolvidos. E é isso, cara. Obrigado pela sua coragem, muito obrigado pela sua coragem. Pode ter certeza que ela falou alto o meu coração e está falando alto ao coração de outras pessoas. Eu e meu irmão ficamos muito felizes, né? Meu irmão está lá
ele conversou com você, né? Eles estão trabalhando lá em Araruama, o grupo é pequenininho ainda, mas eles querem crescer para poder um dia chegar aí. E é muito bom saber que todos nós estamos nesse movimento, cara. Que os bons ventos te guiem. Cara, eu que agradeço. Você me. E conversar com um amigo é outra coisa, né, cara? Pô, a saudade que eu tava de você, a saudade das nossas conversas, a saudade dessa conversa que a gente nunca teve. Aham, aham, Né? aham. Pô, cara, eu que agradeço muito pelas lembranças, pela emoção, por tudo, cara. Pô, agradeço demais pela sua amizade, pelas pessoas que passaram pelas nossas vidas em conjuntas. Agradeço pelo teu irmão. E, cara, eu agradeço pelas tuas palavras, que eu sei que é de coração, me emocionam. Eu não quero ficar chorando aqui o tempo todo, mas eu agradeço muito. Pô, muito Tamo obrigado. junto. Tamo junto, meu irmão. Tamo junto. Salva aí e aí a gente vai conversando, né? A gente vai conversando. Galera que puder acompanhar aí esses últimos passos aí do Diogo até o domingo aí, independente do resultado, é uma trajetória, né? É uma trajetória. E pode contar com a gente nessa trajetória aí, porque eu acompanhei a sua trajetória até aqui, eu sei que ela é uma trajetória de bem. Tamo junto, meu irmão. Poxa, obrigado, meu amigo. Grande abraço. Tchau, tchau. Salve esse esquema aí pra gente. Vou salvar aqui. Valeu, galera. Quem acompanhou aí até agora, obrigado mesmo também, todo mundo aí. Teve aí uns corajosos que ficaram até o fim. E todos vocês que vão ouvir isso aí depois. Obrigado mesmo. Um abração. Tchau, gente. Tchau, Obrigado, tchau. obrigado.